Você já parou para pensar como a inteligência artificial está, neste exato momento, remodelando as maiores empresas do mundo? E se eu te dissesse que uma gigante da tecnologia, que muitos já consideram madura, está liderando essa revolução e abrindo avenidas de crescimento que o mercado ainda está começando a precificar? A Microsoft não está apenas usando inteligência artificial. Ela está se reestruturando para se tornar a plataforma fundamental sobre a qual a economia da IA será construída. O seu investimento bilionário na OpenAI não foi uma aposta paralela, foi a aquisição da peça central de sua nova arquitetura de negócios, projetada para dominar a próxima era da computação. Neste vídeo, vamos dissecar essa estratégia. Mostraremos como a Microsoft está executando um plano de 3 frentes para monetizar a IA. Primeiro, transformando o Azure na fábrica indispensável de IA para o mundo corporativo, alugando a tecnologia da OpenAI com margens altíssimas. Segundo, injetando o Copilot em todo o seu ecossistema, criando uma nova e massiva fonte de receita de assinatura sobre centenas de milhões de usuários já existentes. Terceiro, desafiando o monopólio de buscas do Google, onde cada ponto percentual de mercado vale bilhões de dólares. Analisaremos os números, as vantagens competitivas que protegem essa estratégia e os riscos que poderiam colocar tudo a perder. Se você quer entender por que a Microsoft pode ser a ação definidora da era da IA, fique comigo. A análise começa agora. Modelo de negócio. Mais do que software, um ecossistema inteligente. Para entender a Microsoft de hoje, precisamos ir além do Windows. Seu modelo de negócio se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro, e mais importante, é o Intelligent Cloud. Aqui temos o Azure, a segunda maior plataforma de nuvem do mundo. Empresas de todos os tamanhos, da Netflix a startups, usam o Azure para hospedar seus sites, aplicativos e dados. É um negócio de altíssima margem e crescimento acelerado. E é aqui que a mágica da IA começa. O segundo pilar é Productivity and Business Processes. Aqui entram o Office 365, agora Microsoft 365, o LinkedIn e o Dynamics 365. São softwares de assinatura, SaaS, que geram receita recorrente e previsível, o sonho de qualquer investidor. O terceiro, More Personal Computing, é o legado. O Windows, a receita de publicidade do Bing, e a divisão de hardware com o Xbox e os dispositivos Surface. Embora ainda relevante, o futuro da empresa está claramente nos 2 primeiros pilares. A grande virada é como a IA, especialmente a tecnologia da OpenAI, está se tornando o tecido conectivo entre esses 3 pilares, transformando produtos maduros em novas fontes de crescimento. E é sobre essa estratégia que vamos falar agora. Estratégia e perspectivas de negócios. A era da IA. A estratégia da Microsoft sob o comando de Satya Nadella é clara: ser a plataforma indispensável para a era da nuvem e da inteligência artificial. O investimento de mais de 13 bilhões de dólares na OpenAI não foi uma aposta, foi a consolidação dessa estratégia. Como isso se traduz em negócios? Primeiro, Azure OpenAI Service. A Microsoft tem exclusividade para comercializar os modelos da OpenAI, como o GPT-4, para seus clientes de nuvem. Qualquer empresa que queira construir aplicações com a mesma tecnologia do ChatGPT, de forma segura e escalável, roda isso no Azure. Isso cria uma atração gravitacional para a nuvem da Microsoft, acelerando a migração de clientes da concorrência. Pense nisso. Não é apenas vender computação, é vender inteligência. Isso aumenta o ticket médio e a fidelidade do cliente. Segundo, Microsoft Copilot. A IA está sendo integrada em todo o ecossistema da empresa. No Microsoft 365, o Copilot atua como um assistente que escreve e-mails, cria apresentações de PowerPoint e analisa dados no Excel. Isso é um add-on pago, uma nova camada de monetização sobre uma base de centenas de milhões de usuários. Estima-se que isso possa gerar dezenas de bilhões de dólares em receita anual adicional. Terceiro,
Revolução na busca com o Bing. Por anos, o Bing foi um distante segundo lugar para o Google. Com a integração do ChatGPT, ele se tornou um motor de respostas, muito mais poderoso. Embora ainda seja um desafio monumental, qualquer pequeno ganho de market share no mercado de buscas, que vale centenas de bilhões de dólares, representa uma receita incremental gigantesca para a Microsoft. As perspectivas são enormes. Estamos falando de transformar cada produto de software em um serviço inteligente e preditivo, abrindo novas avenidas de crescimento em produtividade, automação e análise de dados. A Microsoft não está apenas vendendo a pá e a picareta da revolução da IA com a Azure, ela está construindo as aplicações mais valiosas com ela. E por fim, a Microsoft está semeando o futuro com uma série de projetos experimentais e ideias visionárias que prometem redefinir não apenas seus próprios negócios, mas também a forma como interagimos com a tecnologia e o mundo ao nosso redor. Estas são algumas das aplicações futuras da IA na Microsoft, ainda em fase experimental e conceitual, mas com enorme potencial disruptivo. 1. IA como cientista. Acelerando a descoberta em anos-luz. Uma das fronteiras mais empolgantes da pesquisa em IA na Microsoft é a sua aplicação como ferramenta para a descoberta científica, capaz de acelerar processos que hoje levam décadas para uma questão de meses ou até dias. MaterGen e ciência de materiais. Em um projeto de vanguarda, o MaterGen utiliza a IA generativa para descobrir e desenhar novos materiais com propriedades específicas. Imagine a capacidade de criar, em simulação, um material para baterias mais eficientes e sustentáveis, ou um novo composto para captura de carbono, testando milhões de combinações em tempo recorde. Isso tem um potencial de revolucionar indústrias que vão da energia à eletrônica, posicionando a plataforma Azure Quantum como o laboratório virtual indispensável para a inovação. 2. Revolução na saúde e na medicina. A Microsoft está explorando ativamente o uso da IA para acelerar a descoberta de medicamentos e aprimorar diagnósticos. Projetos como o RAD-Dino, em colaboração com instituições de saúde, visam criar modelos de IA que podem analisar imagens médicas e dados de pacientes para identificar doenças com uma precisão e velocidade sem precedentes. Outra frente é o MAI, The Case Orchestrator, um sistema que simula um painel de especialistas médicos para auxiliar em diagnósticos complexos, com o potencial de democratizar o acesso a uma medicina de alta qualidade. 3. IA for Good Lab. Através de seu IA for Good Lab, a Microsoft fomenta projetos experimentais que aplicam IA a desafios humanitários e ambientais. Isso inclui desde o mapeamento de geleiras e o monitoramento da biodiversidade através de bioacústica, até a otimização da agricultura de precisão. Embora muitos desses projetos não tenham um retorno comercial direto e imediato, eles servem como um campo de testes crucial para novas tecnologias de IA e reforçam a visão de longo prazo da empresa. 4. A ascensão dos agentes autônomos e superagências de IA. Além dos copilotos que auxiliam em tarefas, a empresa vislumbra um futuro povoado por agentes de IA proativos e autônomos, capazes de executar tarefas complexas de ponta a ponta em nome do usuário. 5. A próxima geração de modelos fundacionais e computação. A pesquisa da Microsoft não se limita a aplicações, mas também busca reinventar os próprios alicerces da IA, criando modelos mais eficientes, capazes e multimodais. Em síntese, essas iniciativas, embora ainda em estágios iniciais, sinalizam a direção estratégica da Microsoft. O futuro dos negócios da empresa parece cada vez mais atrelado, não apenas à venda de software e serviços na nuvem, mas ao fornecimento de uma inteligência artificial onipresente e transformadora, capaz de resolver alguns dos maiores desafios do mundo,
e de redefinir fundamentalmente a produtividade e a criatividade humana. O potencial de mercado para quem liderar essas frentes é imenso, e a Microsoft está claramente posicionando suas peças para ser um dos principais arquitetos desse futuro impulsionado pela IA. Solidez financeira. Uma grande estratégia precisa de uma base financeira forte para ser executada. E aqui, a Microsoft é uma fortaleza. Estamos falando de uma empresa com receita superior a 200 bilhões de dólares anuais, crescendo a duplos dígitos. Isso, para uma empresa desse tamanho, é extraordinário. O crescimento é impulsionado principalmente pela Azure, com taxas que chegam a ser de 30% a 40% ao ano. Mas o que mais impressiona é a lucratividade. As margens operacionais da Microsoft são consistentemente altas, na casa dos 40%. Isso se deve à natureza escalável do software e da nuvem. Uma vez que a infraestrutura está construída, cada novo cliente adiciona muito mais ao lucro do que ao custo. O balanço patrimonial é uma verdadeira fortaleza. A Microsoft gera dezenas de bilhões de dólares em fluxo de caixa livre todos os anos. Isso é o dinheiro que sobra depois de todas as despesas e investimentos. Ela tem mais caixa do que dívida, o que lhe confere uma flexibilidade absurda para investir, fazer aquisições e retornar capital aos acionistas, como veremos mais adiante. Essa geração massiva de caixa é o que permite à Microsoft fazer apostas multibilionárias como a da OpenAI, aquisição da Activision Blizzard, e financiar projetos experimentais e ideias visionárias. Vantagem competitiva. O que impede outras empresas de simplesmente copiarem a Microsoft? A resposta está em suas vantagens competitivas, ou fossos, que são largos e profundos. O primeiro e mais óbvio é o custo de troca. Milhões de empresas ao redor do mundo operam sobre o ecossistema da Microsoft. Seus funcionários são treinados no Windows, Office e Teams. Seus sistemas rodam no Azure. Migrar tudo isso para um concorrente como o Google Workspace ou Amazon Web Services seria extremamente caro, arriscado e demorado. A integração da IA com o Copilot aprofunda ainda mais esse fosso. O segundo é o efeito de rede. O LinkedIn se torna mais valioso a cada novo usuário. O Microsoft Teams se torna a escolha padrão para comunicação corporativa porque todos os outros na indústria já o utilizam. O Xbox cresce em valor com mais jogadores e mais desenvolvedores criando jogos para a plataforma. O terceiro, fortalecido pela IA, é a vantagem de escala e dados. A Microsoft tem uma das maiores infraestruturas de nuvem do mundo, o que lhe permite operar com custos mais baixos que os concorrentes menores. Além disso, ela tem acesso a uma quantidade colossal de dados de seus produtos que são essenciais para treinar e refinar seus modelos de IA, criando um ciclo virtuoso. Melhores produtos atraem mais usuários que geram mais dados, que levam a produtos ainda melhores. E por fim, a vantagem de distribuição. Ao fechar a parceria com a OpenAI, a Microsoft pode distribuir essa tecnologia de ponta instantaneamente para sua base de clientes gigantesca através do Azure e do Microsoft 365. Nenhuma startup de IA consegue replicar esse alcance global da noite para o dia. Risco e incerteza. Nenhum investimento é livre de riscos. E para a Microsoft, apesar de sua força, eles existem e precisam ser monitorados. O primeiro é o risco regulatório e antitrust. Por ser uma das maiores empresas do mundo, a Microsoft está constantemente sob o escrutínio de reguladores na Europa e Estados Unidos. A aquisição da Activision Blizzard foi um exemplo. A investigação sobre a integração do Teams com o Office é outro. Regulações mais rígidas podem limitar seu crescimento ou forçar mudanças em seu modelo de negócio. O segundo é a concorrência intensa. No mercado de nuvem, a briga com a Amazon, AWS, e o Google Cloud Platform é feroz e exige investimentos massivos constantes. A corrida pela supremacia em IA também coloca a Microsoft em rota de colisão direta com o Google.
que possui seus próprios modelos poderosos, como o Gemini. Uma falha na execução ou um avanço tecnológico significativo de um concorrente é um risco real. Terceiro, o risco de execução da estratégia de IA. A parceria com a OpenAI é brilhante, mas complexa. Há riscos reputacionais. Se a IA gerar resultados problemáticos, riscos de dependência e o risco de não conseguir monetizar essas inovações na velocidade que o mercado espera. O custo para treinar e rodar esses modelos de IA é astronômico e o retorno sobre esse investimento ainda está em sua fase inicial. Por fim, o risco cíclico e macroeconômico. Empresas podem cortar seus orçamentos de TI durante uma recessão, o que poderia desacelerar o crescimento do Azure e do Microsoft 365. Embora boa parte de sua receita seja recorrente, ela não é imune a uma crise econômica global. Alocação de capital. O que uma empresa que gera tanto dinheiro faz com ele? A forma como a gestão aloca o capital nos diz muito sobre suas prioridades e sua confiança no futuro. A Microsoft tem uma abordagem exemplar e equilibrada. A prioridade número 1 é reinvestir no próprio negócio. A maior parte do capital vai para a pesquisa em desenvolvimento e para a expansão de seus data centers do Azure. É isso que alimenta o crescimento futuro, especialmente na infraestrutura necessária para a IA. A segunda é a aquisições estratégicas. A Microsoft não compra por comprar. Ela adquire empresas que complementam seu ecossistema. A compra do GitHub para atrair desenvolvedores, do LinkedIn para dominar o networking profissional e, mais recentemente, da Activision Blizzard para se tornar uma potência em games e construir as bases para o metaverso. A parceria com a OpenAI também se encaixa aqui como um investimento estratégico massivo. Por fim, o retorno aos acionistas. O que sobra é devolvido aos investidores de duas formas. Primeiro, através de dividendos crescentes. A Microsoft tem um histórico sólido de aumentar seus dividendos ano após ano. Segundo, e mais importante, através de um programa robusto de recompras de ações. Ao recomprar suas próprias ações, a empresa reduz o número de papéis em circulação, o que aumenta a participação de cada acionista no negócio e tende a valorizar o preço da ação no longo prazo. Essa alocação disciplinada demonstra uma gestão focada tanto no crescimento de longo prazo quanto na geração de valor para o acionista hoje. Conclusão. Chegamos ao final da nossa análise e a imagem é clara. A tese de investimento na Microsoft foi reescrita. Não estamos mais falando de uma gigante de software estável, mas de uma empresa em plena aceleração, movida por uma aposta calculada e audaciosa na inteligência artificial. Vamos recapitular a estratégia de negócios. Com o Azure OpenAI Service, a Microsoft não vende apenas infraestrutura de nuvem, ela vende inteligência, tornando-se a principal fornecedora das pás e picaretas da revolução da IA. Com o Microsoft Copilot, ela criou um produto de altíssimo valor agregado para monetizar sua base de clientes já cativa, transformando produtos maduros como o Office em novas máquinas de crescimento. E com o Bing, ela tem uma aposta assimétrica, com um potencial de retorno gigantesco. E por fim, a Microsoft está liderando uma série de projetos visionários, ainda em fase experimental e conceitual, mas com enorme potencial disruptivo. Essa ofensiva é protegida por um fosso quase intransponível, uma rede de distribuição global, um ecossistema corporativo integrado e, crucialmente, a força financeira de uma fortaleza que gera dezenas de bilhões de dólares em caixa livre todos os anos para financiar essa guerra tecnológica. Claro, os riscos são reais. A concorrência com o Google na arena da IA é uma batalha de titãs, a vigilância regulatória é uma ameaça constante, e o custo para liderar essa corrida é astronômica. O sucesso não é garantido. Mas, para o investidor, a pergunta fundamental é esta: qual empresa está melhor posicionada para capturar o valor da transformação mais importante desde a internet?
A Microsoft, sob o comando de Satya Nadella, não apenas articulou uma visão clara, mas também executou uma manobra estratégica brilhante ao se aliar à OpenAI, garantindo acesso preferencial à tecnologia que está definindo o futuro. A Microsoft fez sua aposta mais ousada. Para os investidores, a decisão agora é avaliar o preço dessa ambição e decidir se querem um assento na primeira fila para o que promete ser a próxima década da tecnologia, uma década definida e monetizada pela inteligência artificial. O que você acha? A Microsoft é uma compra para você? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou desta análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Lembrando sempre que este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda. Faça sempre a sua própria pesquisa. Obrigado por assistir e até a próxima.